Eu gosto muito de assistir debates. Eu assisti um debate chamado Feministas versus Masculinistas. E resolvi reagir porque tem uma quantidade considerável de pérolas. Vamos ver. As mulheres, elas com certeza têm muito mais privilégio na sociedade. Começamos leve, hein? Essa aqui foi uma afirmação moderada perto do restante. E de todos os exemplos que vocês citaram aqui, foram exatamente os exemplos que demonstram que elas possuem privilégios. Exemplo maior que todos citaram de forma unânime, a violência doméstica. Existe uma lei específica para tratar e valorizar a vítima, né, no seu ser mais profundo, que seria a Lei Maria da Penha. O argumento dela para falar que as mulheres são privilegiadas é a Lei Maria da Penha. Você é tão privilegiada que existe até uma lei para quando você apanha. Olha que privilégio. Quer mais o quê? Quer que eu te leve um cafezinho com Deus Pai? Meu nome é Alexandre Paiva, tenho 49 anos, administrador, influenciador digital, pai da Yasmin e da Rafaela, pai alienado. Para de assistir Rede Globo, pô. Fica lendo revista Veja, fica alienado mesmo. O cara anda por aí com uma camiseta escrito: sou pai, não sou criminoso. Meu filho é órfão de pai vivo. Qual é a possibilidade desse cara bater bem da cabeça? Imagina, você chegar em um policial na rua e falar: ô policial, tudo bom? Licença, eu não sou criminoso. Fundador do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. É tipo eu criar um instituto de combate ao racismo reverso. Que ao me ver vítima de um problema tão grave quanto esse, ser afastado sem motivo algum das próprias filhas pequenas, menores de idade. Sem motivo algum, Alexandre. Sem motivo algum. Com essa carinha de Zangief do Street Fighter. E encontrar a situação que eu encontrei no judiciário, eu me vi na obrigação de lutar contra essa situação caótica que o homem enfrenta hoje no judiciário. Nós temos por definição, um judiciário feminista, um judiciário matriarcal. Imagens do judiciário feminista aí, ó. Jamile apontou aqui que as mulheres são privilegiadas porque têm leis para se defender da violência que sofrem. Desculpa, mas isso só demonstra que as mulheres são vítimas, porque as leis existem porque antes delas existe violência psicológica, física, sexual, e se não tem lei para defender homens, acho que isso deveria botar as pessoas para refletir de que talvez não existam tantos casos de violência assim na sociedade que impliquem a necessidade de uma lei. Respondeu bem, mas a questão é que essa advogada aí, do lado dos masculinistas, ela ganha dinheiro defendendo homens que foram acusados pela Lei Maria da Penha. E a gente sabe que um advogado, quando quer defender o seu cliente, cria qualquer tipo de argumento. Tipo, meritíssimo, mas nem acertou o soco. Quem é que tá no Congresso Nacional? A maioria é o quê? Do sexo masculino. Homem. Quem é que aprovam essas leis? O sexo masculino. O próprio sexo masculino diminui o direito deles mesmos, porque eles não analisam. E eu vou te falar, por exemplo, a Lei Mariana Ferrer. A Lei Mariana Ferrer, principalmente para os advogados criminalistas, foi algo terrível. Vão surgindo leis que, ao meu ver, percebe-se que sequer o Congresso está analisando antes de aprovar. Qual é o reflexo disso na sociedade? O que isso daí pode impactar na vida do meu filho no futuro? Isso daí não está sendo feito análise. Sabe por que não está sendo feito análise? Porque o maior eleitorado brasileiro é o sexo feminino. Então a única coisa que, na minha visão, e eu quero torcer para isso estar errado, é que eles estão analisando só, calma lá, se eu aprovar, quantos votos eu vou ter aqui no futuro, na próxima eleição? Quem diria que você tem que agradar a maioria da população, né? Eu vou dar um exemplo sobre violência sexual e violência doméstica. Nós estamos aqui sentados. Se aparecer uma mulher agora, entrar pela porta e apertar as áreas genitais, as genitálias de todos os homens e de todos os homens aqui agora, nós não vemos isso como estupro. Se entrar um homem pela porta agora e apertar as genitálias de todas as mulheres na sala, nós todos vamos achar que ele cometeu uma violência sexual e é um estupro. Que exemplo de tarado, mano. Por que você pode afofar minha rola e eu não posso afofar sua xota? Torcer os conceitos, usar sempre conceitos ambíguos, como ele falou de equidade, é uma questão de equidade. Equidade é um conceito ambíguo. Equidade é um conceito ambíguo se você for burrão. Olha esse meme. Vou explicar num meme que é a coisa mais didática que existe. Isso aqui é igualdade, porque todo mundo recebeu igual, independente das suas necessidades. Isso aqui é equidade, porque todo mundo viu o jogo. Agora não tem mais desculpa, hein? Eu queria só pontuar também uma questão que foi colocada com relação por que o Congresso Nacional, que é forrado de homens, e de fato vota em massa. Existe uma estratégia para isso.
O caminhão de leis feministas passa todo mês de março, todo mês de agosto e nos 21 dias de... como é que elas falam? 21 dias de palhaçada feminista lá no final do ano. Luta contra o feminicídio. Antes de fechar o ano legislativo, tem os 21 dias de palhaçada feminista no Congresso. Luta contra o feminicídio. Só um instantinho, eu fiquei quieto quando você falava, obrigado. Tudo bem. Então é o seguinte, acontece o seguinte, os homens se sentem coagidos, existe uma coação masculina, feminina em cima dos homens. A dona Carolina Saldá podia ficar quieta, por favor? Não, é que a gente está tendo um exemplo de opressão masculina, agressividade. Porque eu falei, você... Exatamente o que eu falei. Isso, ó, gente, não sejam domados, tá? Não, falem mansinho. Se você for um homem do lado do feminista, tem que falar bem mansinho, baixinho. Tem que ser magrinho, fraquinho. Não pode ser alto, com 1,85 m. Falar grosso, tem que falar fino. Irmão, graças a Deus a justiça não deixa você chegar perto das suas filhas. Se com a câmera ligada você já é esse Zangief Red Pill, suas filhas devem andar por aí com a camiseta escrito: meu pai é xarope. Segundo o próprio DataSUS, são 4 vezes mais homens que morrem dentro de casa também de violência doméstica, assassinados pelas próprias companheiras. Você acabou de distorcer dados. Realmente, você pegou dados gerais de homicídio e comparou com dados de feminicídio. No IPEA tem essa divisão. Você consegue pegar exatamente os dados de feminicídio, ou casos crime qualificado envolvendo mulheres, e crimes qualificados envolvendo os homens. Isso é separado por mortes violentas. Então, você consegue pegar quantas mulheres foram mortas em razão de gênero e quantos homens foram mortos em questões de crime qualificado. Você já apresentou esses dados? Tá no IPEA. A Carol Sardá sempre traz umas informações que os Red Pill ficam tipo: então confundi. Quem gostaria de começar? Vou abrir para vocês. Primeiras damas, eu acho. Machista. Né? Machista? Todo machista é feminista e toda feminista é machista. Uma coisa que eu acho mais engraçada que frase de efeito é frase de efeito burra. Todo bolsonarista é lulista e todo lulista é bolsonarista. Todo canhoto é destro e todo destro é canhoto. Toda Virgínia é Fonseca e toda Fonseca é Virgínia. Tem algo que está na própria Constituição Federal. A sociedade é a base de tudo, principalmente de uma sociedade. A sociedade é a base de tudo, principalmente de uma sociedade. Vou até repetir essas palavras de sabedoria. Reflita nessas palavras. A sociedade é a base de tudo, principalmente de uma sociedade. O que seriam mães solos? Mãe solo é uma mãe adepta da agricultura familiar. É uma mãe que tira seu sustento da plantação e do cultivo da terra. Mulheres que não têm ainda um marido, um acompanhante para estar junto com elas, o pai Mas do isso daí filho. não caberia uma responsabilidade da mulher? Sim, a culpa é toda da mulher, que não adivinhou que o pai da criança ia abandonar. Todos sabem que o correto é você ter uma bola de cristal. Pratique a sua capacidade de adivinhação e aí o pai da criança vai parar de abandonar. Eu pontuei muito bem ali que existe uma estratégia muito clara, por mais que exista a negativa por parte das feministas e elas tentem dissociar essa visão, ela está intrínseca. A visão feminista é a visão marxista. Nada a ver. Bom, enfim, é a minha opinião. Se eu quero que seja assim, vai ser assim e pronto. Na faculdade eu aprendi sobre isso e eu aprendi que o feminismo surgiu no seio do liberalismo e não do marxismo. A visão marxista é a visão feminista e vice-versa, porque trata de trazer os homens como os agressores e as mulheres como vítimas, como os opressores e as mulheres oprimidas. Usam muito esse termo, por mais que neguem, usam o termo opressor e oprimido. E sim, é bebido de dentro do marxismo, que antigamente, quando foi construída essa teoria marxista, tratou-se da sociedade de maneira que existem as classes e... Zangief Red Pill disserta sobre teoria marxista. Ele não pode ver os filhos. Ele está sendo oprimido pelo Estado. E o Estado está sendo movido por uma certa ideologia. E essa ideologia se beneficia de uma base que já existia antes e que as feministas simplesmente dizem: mas isso foram vocês que criaram. Isso foi criado pelos homens. Acusar os homens apenas por eles serem a maioria no Congresso, a maioria nas empresas, na chefia das empresas. Apenas por isso, só porque os homens dominam o judiciário e a economia, vocês vão falar que a culpa é nossa? Mas o homem deve para todas as mesmas ações, como oferecer a cadeira, mas contanto que não seja porque ele tem algum mérito em fazer isso, mas porque nós podemos criar uma lei que vai obrigar eles a fazer isso. E aí, por que ele é obrigado a fazer isso? Porque no transporte público, em lugares públicos, a mulher é maltratada. Esse cara aí apanhou de uma feminista na infância, só pode. As leis estão me obrigando a ser feminista. Não é relatado porque é subestimada a possibilidade da mulher abusar de uma criança por conta da penetração. Mas se você for analisar a frio, começar a fazer perguntas, eu tenho vários amigos que já me relataram. Quando eu era pequeno, a titia vinha pegar no meu pipi
É errado rir disso? Desculpa, é que eu acho a palavra pipi engraçada em qualquer contexto. Quando eu tinha 12 anos, eu assisti Tropa de Elite e fiz uma paródia assim: o morro do Dendê é ruim de invadir. Cê vira seu cu, coloca o meu pipi. Chega de ouvir absurdos. Se você gostou, deixa o like. Eu fiquei 3 dias assistindo esse vídeo, escrevendo o roteiro, editando. Então, se você gostou desse conteúdo, considere contribuir pro canal com essa chave Pix. Você também pode se tornar apoiador no Apoia-se. Se você entrar pro Apoia-se, você entra num grupo de Telegram específico para os apoiadores. Mas se você não quiser cadastrar o seu cartão lá no Apoia-se, a chave Pix serve para você contribuir com a produção de conteúdo de uma maneira rápida. Dia 7 de junho eu vou fazer show em Curitiba. Dia 8 de junho eu vou fazer show em Florianópolis. Ingressos estão aí embaixo. E se você assistiu até o final, faz um comentário escrito: solta meu pipi. É nóis!